William Booth nasceu em 10 de abril de 1829, nesta pequena casa em Nottingham, Inglaterra. A casa ainda está de pé e faz parte de uma fila de habitações geminadas conhecida como Nottington Place. Quando William Booth era jovem, esta rua ficava na periferia da cidade. Foi nesta capela da Igreja Metodista Wesleyana que, aos 15 anos, William Booth se converteu e deu início ao seu serviço a Deus, culminando na fundação do Exército de Salvação. Foi neste quarto, embaixo da capela, onde William Booth se ajoelhou junto à mesa e orou. Mais tarde ele disse: "Eu queria estar bem com Deus, eu queria estar bem comigo mesmo, e eu queria gastar minha vida para levar outros a uma vida melhor." Atualmente, existe uma placa no piso da sala para marcar o local. Em 1852, William Booth foi ordenado ministro da Igreja Metodista Nova Conexão. Este retrato foi entregue a ele, em reconhecimento ao seu trabalho árduo em Sheffield e outros lugares. Foi neste período, como ministro da Igreja Metodista, que ele se casou com Catherine Montford, que se tornou não somente sua esposa, mas também sua auxiliadora constante. Mais tarde, ela se tornou conhecida como a Mãe do Exército de Salvação. O reverendo William Booth continuou dando ênfase à evangelização, que ele considerava o mais importante. Por isto, ele entrou em conflito com a opinião da maioria dos membros da Igreja Metodista Nova Conexão. Durante a conferência de 1861, foram impostas algumas limitações à sua liberdade, que ele não podia aceitar. Mas foi a senhora Booth que, tomando a frente da situação, bateu com os pés no chão da galeria e gritou: "Nunca!" William Booth, concordando plenamente com sua esposa e ignorando os gritos de ordem, abandonou a conferência. Após 7 anos de dedicação ao serviço, William Booth se demitiu para que sua liberdade de ação fosse mantida. Uma série de acontecimentos que se seguiram o levaram a se mudar para Londres. Numa noite, ao passar pelo prédio público de nome O Mendigo Cego, havia um grupo de missionários finalizando uma reunião. Outras reuniões foram realizadas numa tenda erguida sobre um cemitério Quaker em Whitechapel. Naquela época, uma área extremamente violenta e carente de Londres. Cerca de 200 ou 300 pessoas mal vestidas e mal cheirosas se reuniam naquele lugar. William Booth, um homem imponente de palavra forte, conquistou a atenção da multidão de descrentes e negligenciados que lotavam a tenda, apesar da ação raivosa de alguns rudes que rasgavam a tenda com sua faca. Em mais de uma ocasião, as cordas foram cortadas ao ponto de derrubar as tendas sobre as pessoas que se encontravam dentro. Mas chegava o frio do inverno. Ventos fortes e gelados penetravam a tenda. A congregação diminuiu. Houve a necessidade de encontrar outros lugares para se reunirem. As reuniões passaram a ser feitas em teatros
nas noites de domingo. Outros prédios passaram a ser usados de forma temporária. Em 1864, veio o ponto de virada na história da missão. Uma taverna, conhecida como Estrela do Oriente, foi comprada e transformada em sede permanente. Esta imagem do relatório da missão cristã de 1867 mostra o prédio após tal transformação. Também temos a primeira evidência do uso de bandeiras. A bandeira erguida sobre o prédio pode ser considerada como precursora das bandeiras utilizadas hoje no Exército de Salvação. Uma placa na frente do prédio mostra algumas das atividades em que William Booth se envolvia naquela época. Neste período, ele era superintendente-geral da missão. No seu interior, havia um grande salão construído, originalmente para ser um salão de boliche. Ele acomodava 300 pessoas sentadas e ficava lotada todas as noites da semana. Em 1869, a missão passou a ter um número de filiais, mas ela ainda não possuía uma matriz. Na rua Whitechapel, um edifício conhecido como o Mercado do Povo foi construído, onde mercadorias baratas de todos os tipos eram vendidas. O empreendimento não foi bem sucedido e William Booth lançou um apelo de fundos para adquirir o imóvel e transformá-lo na sede da missão. A campanha teve êxito e o prédio foi adquirido. A loja da frente foi usada como restaurante popular. Uma característica de William Booth foi de insistir que o piso fosse feito de madeira em vez de asfalto. Segundo ele, as pessoas pobres sentem tanto ou mais frio do que as pessoas ricas. Ninguém é abençoado enquanto tem os pés frios e ninguém jamais foi salvo enquanto tem dor de dente. Infelizmente, por motivo de saúde, William Booth foi impedido de conduzir a abertura do local. Catherine Booth pregou em seu lugar. Resumindo as vantagens proporcionadas pelas novas instalações, William Booth escreveu: elas constituem uma grande quantidade de edifícios adaptadas para o trabalho evangelístico nos 3 reinos. Assim sendo, que tenhamos a graça de usá-las para o bem até o limite. Enquanto isso, a vida familiar de William e Catherine Booth continuou. Aqui os vemos em 1862, o casal com 5 dos seus filhos. Entre o pai e a mãe está o Bramwell, que se tornaria mais tarde o 2º general do Exército de Salvação. A missão cristã cresceu firmemente, como esta foto, tirada na conferência de 1877, demonstra. Já existiam 36 estações da missão e o trabalho se difundiu em muitas áreas fora de Londres. No centro do grupo está William Booth. No ano de 1878, o que parecia ser um pequeno incidente se tornou um memorável acontecimento. Na primeira página da prova de impressão do relatório da missão, lia-se: a missão cristã, sob a superintendência do reverendo William Booth, é um exército de voluntários. William Booth estava estudando o texto em seu quarto com Bramwell e Hayton, quando Bramwell, ao ver a frase exército voluntário, disse: eu não sou nenhum voluntário. Ou sou um soldado regular, ou não sou nada. William Booth olhou para seu filho, apanhou sua caneta e em seguida riscou a palavra voluntário. Em seu lugar escreveu salvação. Esta foi a primeira vez que se registrou a descrição exército de salvação. Fora da conferência e pelas mãos de William Booth, veio a inspiração para o nome surpreendente,
que descrevia bem o verdadeiro propósito e caráter da organização, que o nome é totalmente apropriado, jamais foi contestado. No início, como se pode observar nesta foto do corpo de Esther, tirada em 1888, havia uma grande variedade nos estilos usados pelas pessoas. Em 1883, William Booth, já sendo universalmente conhecido como o general, chamou a atenção para a importância e valor do uniforme como meio de divulgação e publicidade. Fotografias antigas do ano de 1880 também foram preservadas, mostrando o quanto a música foi adotada pelos salvacionistas. Esta é a família Fry, famosa entre os músicos salvacionistas que formaram a primeira banda. O general, sempre um grande amante da música, escreveu naquele tempo: a música é para a alma como o vento é para o navio, soprando-a na direção que deve ser levada. Típica desta época é a banda do corpo de concert. A música vocal também foi profundamente alterada nesta época. A palavra hino foi substituída por cântico do Exército de Salvação. Entre os membros dessa brigada de cantores, adoradores e oradores estão Emma e Evangeline Booth. Com o advento das bandas e brigadas de cantores em grande escala, a música se tornou tão importante que o general criou um departamento de música. Richard Leiter, com o violino, Henry Hill e Fred Fry, como a primeira equipe, foram incumbidos de fazer o melhor uso da música no Exército de Salvação. Em 1881, a sede do Exército foi transferida para a Rua Vitória 101, na cidade de Londres. O edifício fora destinado a ser a sede da equipe do quartel, e o foi durante 60 anos até ser destruído pelo fogo, como resultado de um bombardeio em maio de 1941. Logo em seguida, o orfanato de Lower Clapton, em Londres, foi adquirido para tornar-se o centro de congressos e treinamentos. Foi dado mais um passo importante. O prédio continha um grande salão, com capacidade para acomodar milhares de pessoas e mais 2 grandes anexos para o treinamento dos cadetes. O general escreveu aos soldados: a nação está se despertando para a nossa existência e temos sido chamados para diversos lugares. As primeiras forças expedicionárias partiram em 1880 para os Estados Unidos e logo a seguir para a Austrália e França. A seguir, os destinos foram Canadá, Suíça, Índia, Ceilão, Suécia, África do Sul e Nova Zelândia. As fotografias que sobreviveram desta época mostram alguns dos pioneiros que partiram para diferentes países. Aqui estão as moças que navegaram para a América, junto com o comissário Hamilton, em 1888. Este esboço mostra uma das primeiras reuniões nos Estados Unidos. Os pioneiros que foram para a Suécia fizeram um excelente trabalho. Na Índia, os primeiros salvacionistas fizeram uma adaptação ao vestuário indiano, a fim de se aproximar do povo como irmãos. O primeiro congresso internacional foi realizado na cidade de Londres, em 1886. Os 19 países onde a bandeira do exército já flutuava foram representados. O general e senhora Booth falaram expressando gratidão a Deus pela expansão do Exército de Salvação.
Ao longo dos duros anos de batalha, William Booth sempre teve Catherine Booth ao seu lado, conduzindo e organizando reuniões, dando sábios conselhos, o que a levou a ganhar o título de Mãe do Exército de Salvação. Em 1890, depois de uma longa e dolorosa doença, Catherine faleceu. Ela foi reconhecida como uma das mais notáveis mulheres do século XIX. Também a ela deve-se dar grande crédito pela participação na fundação do Exército de Salvação. William Booth prosseguiu sozinho por mais 22 anos. We find him addressing meetings and administering the ever-expanding activities of the army, sometimes tired, sometimes troubled, always feeling the loss of his wife, yet following the same road unflinchingly. Um fato marcante na história de vida de William Booth foi seu intenso amor por seu filho Bramwell e sua total confiança em sua capacidade de julgamento e discernimento, sentimentos que se intensificaram profundamente com o trabalho feito nestes anos. Bramwell, um organizador habilidoso e muito capaz, deu continuidade de forma excepcional à expansão que acontecia durante aquele tempo. O fundador deu início a uma série de viagens que durou até o último ano de sua vida, permitindo-o ver por si mesmo tudo o que estava sendo alcançado no exterior. Aqui ele está viajando em um trem norte-americano, em 1903. Durante esta visita célebre, ele foi recebido pelo presidente Theodore Roosevelt e também convidado para fazer a oração durante a cerimônia de abertura do Senado dos Estados Unidos. In the early years of this century, the motion picture began to come into general use, and from this point onwards, portions of our story unfold in movement. This is a typical London scene in perhaps 1904 or 5, showing a Salvationist meeting assembling outside a public house. Vejamos outra cena deste mundo 110 anos atrás. Esta cena mostra trânsito perto da Mansion House, Londres. Among the earliest motion pictures of the Army's activities that have been preserved are some scenes of the International Congress in London in the year 1904. Coming out of the Congress meeting are some of the thousands who took part. The hall used was a temporary building in the Strand, specially erected for this purpose. A great expansion had taken place since the first Congress 20 years before. Years of consolidation in Britain and tremendous expansion in the many other countries that had been invaded by the army in those 2 decades. O general, acompanhado pelos comissários Cadman, Pollard e Keating, saudou a todos que passaram em marcha. A marcha aconteceu no Crystal Palace. The general acknowledged contingent after contingent from all parts of the world. To William Booth, taking the salute with such vigorous enthusiasm, the International Congress was an event of great importance, for he believed in associating all the races of the earth together in a common religious enthusiasm.
many great meetings were held, like this one, inside the Crystal Palace. Em um acidente ferroviário no oeste dos Estados Unidos, no ano de 1903, faleceu Emma Booth Tucker, filha de um general, conhecida como a Consuleza. Sua morte foi um triste golpe para ele. O seu corpo foi levado de volta para Nova York, onde aconteceu o funeral. These scenes, filmed in 1903, are the oldest portions of cinematograph film dealing with Army history known to be in existence. The general said, "She has toiled for America for 8 long years, and it seems to me that she should be laid down in the last long sleep on American soil." She was buried in the Woodlawn Cemetery in New York, where a vast crowd collected. Her passing was mourned not only by large numbers in the United States, but by Salvationists and their friends everywhere. The founder referred to her death as the loss of his left hand. Tinha 75 anos, ele se adaptou a um novo método, mais moderno, de fazer suas campanhas. No outono de 1904, ele usou um automóvel para visitar cidades do norte ao sul do Reino Unido. Durante esta primeira campanha motorizada, ele percorreu uma distância de 1.250 milhas. Imaginem o que isso significava para um homem com seus 75 anos, num carro nos anos primordiais desta forma de transporte. There were some people who disapproved of these methods, but on the whole, the imagination of the world was struck with sympathy and approval that this very old man should adopt the latest invention of science at the end of his life's work. Em todos os lugares que ia, havia grande entusiasmo, tanto nas cidades como no campo por onde passava. Um grande número de pessoas se juntava para ouvi-los. William Booth, que por um longo tempo sofria grande oposição, alcançou em sua velhice popularidade mundial. Seu trabalho foi reconhecido como o trabalho de um homem inspirado pelo seu amor honesto pela humanidade. Fazer uma campanha motorizada rapidamente se tornou um dos métodos estabelecidos pelo general. Com seu carro, ele viajou pela Inglaterra, Escócia e País de Gales. Ele enfrentou alguns percalços que nem sempre foram fáceis a serem resolvidos naquela época, como, por exemplo, consertar um pneu furado. Não era tarefa fácil. O general fala a uma grande multidão em Vigan. Tanto as cidades grandes como as pequenas foram visitadas. Mais tarde, ele relatou que flores, frutas, beijos e, por vezes, notas de 5 libras foram lançadas em sua direção durante essas reuniões.
Aqui, o general se encontra numa instituição social, num vilarejo do interior, desejoso para falar ao povo. In 1905, the general set out to visit Australia, spending a few days in the Holy Land on the way. Here he is going ashore at Jaffa, where, his journal records, they were received by the cinematograph. He is accompanied by his faithful aide-de-camp, Lawley. The general's program was a full one. He visited the Mosque of Omar, built on the site of Solomon's Temple. At Bethany, he visited the house of Martha and Mary. In Jerusalem, he visited the Wailing Wall of the Jews and gave alms to a beggar. He described the Wailing Wall as one of the most pathetic scenes he had ever witnessed. He entered the Garden of Gethsemane. Here he knelt down and prayed. The climax of his visit to the Holy Land was when he climbed Mount Calvary and read a manifesto he had prepared, calling on all who name the name of Christ to follow his example and make a desperate effort on behalf of the salvation of the lost world. This manifesto was reproduced in the press of countries everywhere. O general chegou em casa após sua longa turnê e foi recebido por Bramwell Booth, pelo chefe do Estado-Maior e pelo comissário Haig. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele recebeu uma grande honra da cidade de Londres. Lhe foi concedida a liberdade da cidade. Este foi um dos grandes momentos de sua vida. Um ano mais tarde, ele foi novamente agraciado com um doutorado honoris causa em Direito Civil pela Universidade de Oxford. Mesmo chegando aos seus 80 anos, William Booth continuou a dirigir o exército e pessoalmente viajou dezenas de milhas anualmente. Em 1907, ele visitou o Canadá, Japão e os Estados Unidos. Enquanto estava nos Estados Unidos, ele foi convidado à Casa Branca pelo presidente Theodore Roosevelt. Saindo da Casa Branca, ele foi visto aqui, entrando no seu automóvel. O general respondeu cartas durante sua estada nos Estados Unidos. A pressão sobre seu tempo crescia. Com o passar dos anos, ele mal tinha tempo para lazer, tanto quando estava no exterior ou em casa. O brigadeiro Cox, seu acompanhante e secretário fiel, cuidou bem do general em suas viagens. Nessa cena, sua filha Evangeline entra com algum assunto de negócios ou detalhes referentes à viagem, que necessitavam ser discutidos antes da sua partida. Aguardando a chegada dos carros. A esta altura, Evangeline Booth era comandante do exército nos Estados Unidos, tendo sido transferida do Canadá em 1904. Mais tarde, ela se tornou a 4ª general do Exército de Salvação. Como os carros não haviam chegado,
os fotógrafos aproveitaram o momento para tirar fotos do general. Suas viagens ao redor do mundo continuaram. Aqui vemos o general desembarcando na cidade do Cabo, na África do Sul, no ano de 1908. Ele visitou outros lugares da África do Sul, incluindo Kimberley. Ele continuou com suas viagens de carro pela Inglaterra e viajou milhares de quilômetros. Quando fez 80 anos, visitou a Dinamarca, Suécia, Finlândia e São Petersburgo, na Rússia. Ele continuou suas visitas internacionais até alcançar 83 anos de idade. Nos últimos anos de sua vida, viveu numa casa modesta em Hadley Wood, no norte de Londres. O general passou muitas horas trabalhando em seu escritório. No dia em que fez 83 anos, escreveu: "Todos consideram que é quase um milagre que eu possa estar tão jovem, cheio de energia e capaz de tanto trabalho." Até o fim de sua vida, ele permaneceu falando sobre trabalho e pensando em seus companheiros. Aqui ele está acompanhado de seu fiel cão pastor Jip, alguns meses antes de sua morte. A última vez que o general foi visto em público foi no Royal Albert Hall, no dia 9 de maio de 1912, falando para 9.000 pessoas, se referindo à iminente operação de cataratas, ele disse: "Estou indo para o estaleiro para reparos." No final de sua vida, ele ficou totalmente cego. On the 20th of August 1912, William Booth, God's soldier, laid down his sword. He lay in state in the Congress Hall, London. Thousands came to pay tribute. For the last time, he leaves the Army headquarters in Queen Victoria Street. Through the streets of London, his funeral procession passed, through the city of which he was freeman. The flags of nations invaded by the army were carried proudly at the head of the column. The whole traffic of this metropolis was arrested by one of the densest multitudes that ever thronged its thoroughfares. As the carriage passed the Mansion House, the Lord Mayor of London saluted the coffin. "10,000 men and women from the ranks of the Salvation Army, specially selected to represent their comrades, walked behind their promoted leader, who had taught them to give their lives ministering to the poorest, the lowliest, and the lost." The world recognized that with the passing of this man, one of its great fighters had passed away. Messages of sympathy rained in from every quarter of the globe. Every newspaper of any consequence paid its tribute. No man ever finished his earth's battle with so universal a triumph. He passed to his burial in Abney Park Cemetery, London. The
vast crowd that witnessed the end of his last journey was symbolic of a mightier host. For in the shelters of the army he had founded, thousands of homeless men were finding refuge. In his homes, thousands of women, saved from the uttermost ruin, were mourning his loss. In every continent, many there were, telling each other sorrowfully that the father who had sought them out and rescued them had passed from the world. And in countries as ancient as China and as new as America, tens of thousands were speaking of him as the man who had brought them comfort and strength. And so William Booth was laid to rest. But it is the way of Salvationists to see triumph in death, to see it as promotion to a greater glory. And so his son Bramwell turns to the great crowd and leads them in singing, "Servant of God, well done." His study is empty now, and his chair stands vacant. But his work goes on. His followers have carried it to the farthest limits of the world, and many of his unfulfilled dreams have been gloriously brought to pass. The legacy of this army that William Booth, God's soldier, left to mankind is marching vigorously in every clime, sustaining his message of boundless salvation, so rich and so free.